Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão dos autoconflitos, né? Eu gostaria de começar, dizendo que para uma pessoa conseguir, compreender essa questão, dos autoconflitos, ou seja, um conflito de você com você mesmo, é útil, saber que basicamente só existem 6 tipos de autoconflitos, né? O primeiro conflito, seria justamente entre a razão e a moral, né? Eu diria que, na maior parte das vezes, a racionalidade é um processo superior à moralidade, né? Tendo em vista, que a questão da ética, que é o processo da moral refletida, esse processo é um processo superior, né? E a moral basicamente consiste, nas mensagens passadas por nossos pais e educadores, né? Normalmente sem isso ter sido examinado racionalmente por a gente mesmo, né? Então, eu gostaria, de introduzir, um experimento. O experimento ele mostra, ilustra, bem esse caso de como a moral, pode não ser inteligente, né? É um experimento dos macacos e da ducha gelada, né? Basicamente, o que é que tinha esse experimento, né? Eles colocavam numa sala alguns macacos, em uma escada que no topo tinha um cacho, de bananas, né? E toda vez que algum macaco subia, e pegava uma banana, os pesquisadores eles basicamente ligavam a ducha e tacavam água gelada, nos macacos abaixo, né? E o resultado disso é que cada vez, que um macaco tentava subir a escada, ele levava a porrada, dos outros macacos. E assim, foi assim, até nenhum macaco mais tentar subir a escada, né? Então, deu um tempo, e aí eles foram repondo os macacos, um a um, trocando um macaco por um macaco novo, né? E de modo, que quando o macaco novo, que estava lá na sala, terminava tentando imitar, o comportamento dos macacos da geração original, mesmo sem saber por que estava fazendo aquilo, né? E então, numa geração que não havia, mais nenhum macaco original, os pesquisadores eles simplesmente eles decidiram, que não dariam mais a ducha gelada se algum macaco subisse na escada, né? O resultado foi que, basicamente, mesmo assim, os macacos mantinham o mesmo comportamento de dar porrada em qualquer macaco que tentasse subir, né? Então, eu diria, que as coisas que a gente aprende moralmente, geralmente eles necessitam, ser examinadas para que a gente minimamente consiga, enfrentar os nossos próprios conflitos, né? Um exemplo bem comum, por exemplo, uma pessoa, que ouviu falar desde pequeno, que homens de cabelo grande são gays, e ao acreditar, nisso, sem examinar, esse pensamento à luz da racionalidade, quase sempre é um processo similar a esse experimento, do macaco. Eu diria também, que, sobretudo no início da vida, é bastante comum, a pessoa não ter meios para avaliar, todas as mensagens que ela recebeu na vida, né? Então, até mesmo que uma pessoa, não saiba a razão, para um comportamento determinado que seja positivo e bacana, isso tem sua utilidade, de alguma forma. Gostaria de dizer, que o segundo tipo de conflito, basicamente, é entre o desejo e a moral, né? E nesse sentido, é quando a pessoa, tem um desejo mais longo e uma voz interior, que nos diz, que a gente não deve fazer algo porque não é certo, né? E para resolver, esse tipo de conflito, é preciso que a pessoa foque, na racionalidade para mediar esse conflito, de forma que o resultado, as nossas ações sejam basicamente positivas, né? De forma hipotética, alguém se sente mal por ter menos dinheiro, do que achava que mereceria, e de repente parece aquela vozinha, dizendo para si mesmo para pensar em roubar um banco, mas a pessoa, intimamente, ela sabe moralmente que isso é errado, né? Seus próprios pais, eles condenariam um feito como esse, né? E avaliando, racionalmente, nesse caso, certamente que a moral, é superior à questão do desejo, né? Um outro exemplo poderia ser, por exemplo, uma pessoa, deseja muito, fazer sexo com uma mulher, mas ela ouvia dos seus pais e até mesmo de um padre, que não deveria porque é pecado, né? E nesse caso, eu diria que a opção pelo desejo seria superior à moral, porque nesse caso específico eu diria que a moral está distorcida, né? E somente quando isso ocorre, a escolha pela moral é inferior, à escolha pelo desejo, né? Um terceiro tipo, de conflito seria justamente entre a razão e o desejo, né? Então, nesse tipo, de autoconflito, uma pessoa, por exemplo, ela vê aquela vozinha, para atrair sua namorada
sente atração por uma outra pessoa e racionalmente, né, ela sabe que aquilo pode dar problema para ela mesma e para a namorada, né? E dessa forma, né, é mais adequado sempre agir, né, com base na razão, né? E até adequado também, né, se questionar acerca da própria razão, né? Se, na verdade, ela não está contaminada, né, com conteúdos morais e com desejos profundos, né? Então, por exemplo, né, uma pessoa, ela vê seus colegas, né, fazendo pega e sente desejo, né, de fazer pega também, né? Mas ela sabe, né, racionalmente que um pega é arriscado, né? E a solução desse conflito deve sempre seguir, né, o padrão da racionalidade, né? Um quarto tipo de conflito poderia ser um conflito entre dois desejos, né? Então, uma pessoa, né, ela deseja, né, abrir uma padaria, mas ela também quer abrir uma loja de roupas, né? E a pessoa chegando, né, à conclusão que são duas coisas que a pessoa gostaria muito de fazer, né? E é preciso que a pessoa ligue a racionalidade para verificar, né, as possibilidades de racionais, né, de sucesso. E o conflito, né, entre dois desejos normalmente são contraditórios, porque muitas vezes, né, uma pessoa ela não tem como ter dinheiro e trabalhar, né, em dois negócios simultaneamente, né? E existe, contudo, né, conflitos que vão além da racionalidade. Por exemplo, uma pessoa pode estar em conflito sobre o que ela vai querer comer, né, um crepe ou uma coxinha, né? Eu diria que se não houver, né, um motivo racional claro para se preferir algo, essa escolha vai estar no campo, né, da preferência momentânea, né? Então é meio que irrelevante gastar tempo escolhendo, né? Ou você sorteia, ou você olha mais para dentro de você para tentar compreender melhor o desejo, né, da sua própria alma, né? O quinto tipo de conflito é o conflito entre a moral e a moral, né? Eu diria que nessa modalidade, né, de autoconflito, a pessoa recebe mensagens, né, diferentes de pessoas, né, de cuidadores diferentes, né? Então, ela pode receber uma mensagem do pai ou da mãe, por exemplo, né? E esse conflito, né, ele pode ser resolvido pela ponderação racional, né? Um exemplo, né, por exemplo, uma jovem, ela está grávida, né, de um estuprador e ela não acha o aborto certo, né? Mas também ela não acha certo, né, colocar um filho de um estuprador no mundo, né? Então, ela precisa, né, ponderar de alguma forma, com calma, racionalmente, e ver aquilo que faz mais sentido para ela, né? E é preciso levar em conta também, né, que mensagens contraditórias, né, vinda de pais e educadores, e até mesmo de colegas, né, às vezes pode gerar muitos tipos de problema, né, na vida adulta da pessoa, né? O sexto tipo de conflito costuma ser entre a razão e a própria razão, né? Se racionalmente, né, eu não consigo perceber, né, por que uma escolha seria melhor que a outra racionalmente ou tecnicamente, né? Então, eu diria que há valor da pessoa procurar, né, uma solução pela intuição ou ainda pelo sorteio, né? Ou ainda por, por questões éticas e morais que a pessoa não consiga abrir mão, né? De outra forma, né, um conflito desse tipo poderia ficar sem uma solução, né? Então, por exemplo, né, um engenheiro ele chega a duas soluções técnicas que a rigor são diferentes, mas são iguais, né, nos aspectos custo, funcionalidade, executabilidade e até mesmo impacto ambiental, né? E se ele tiver, né, um prazo para decidir e não achar diferenças de conveniência até lá, eu diria que o jeito é tentar realmente buscar a intuição, né? E era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês, pessoal. Eu gostaria de finalizar, né, com nossa clássica recomendação na arte, mas eu tenho a dizer, né, que os conflitos que são retratados na maior parte das artes, né, nas novelas, em filmes, elas não costumam ter uma abordagem educativa, né? E geralmente são meio que dramalhões, né, que não ajudam a pessoa a basicamente se centrar e buscar ser mais racional e pragmático, né? De modo que eu não tenho nenhum a recomendar nesse EP, né? E se você achar, né, que tem uma obra de arte, um filme, uma novela que ilustre bem essa questão e seja algo educativo, comenta aí que vai ser legal. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês, pessoal. Se você curtiu, dê o seu like aí, que ajuda a gente bastante. Se você quiser comentar, comenta aí com a gente. E se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais gente. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.